Durante muito tempo eu caçava rotinas sem sucesso. Eu desistia depois de alguns dias. O problema disso é falta de organização, falta de constância e aquela culpa de não manter os hábitos que tanto sonha. E nesse vídeo eu vou te mostrar como mudar isso, como ter uma rotina constante e que te faça feliz. Primeiramente, eu vou falar da minha experiência pessoal, que vamos lá, alguns anos atrás, falar sobre. E eu também sempre sentia essa vontade de ter uma rotina. E quando eu falo de rotina, eu não falo só de ir trabalhar, voltar para casa. Isso também é uma rotina, de como também levantar, escovar os dentes. Também faz parte da rotina. Mas são muito mais elementos envolvidos para criar uma rotina de bons hábitos. Tem uma diferença nisso. E antigamente eu queria muito começar a ir à academia. Eu comecei a fazer academia em 2018. E não era aquela coisa que é como hoje em dia, que eu sabia dos meus treinos, tinha uma dieta, não, era só eu indo e tentando, né? É melhor que nada. E depois, para metade de 2019, eu parei de ir, porque simplesmente não queria ir mais, não achava mais necessário. Eu chegava cansada do trabalho e sim, foi assim. E depois, alguns anos depois, acho que lá para 2021, 2020, eu de novo senti aquela vontade de ir à academia, fazer algum exercício físico. E naquela época eu comecei a fazer em casa, porque eu tinha muito preguiça de ir na academia. Também tinha certo medo, né, de aparecer lá e, tipo, aparecer sem saber muito, né, dos exercícios e tudo mais, e ter uma rotina lá. E eu fazia, mas também em casa eu fazia alguns dias e outros eu deixava pra lá. E também só fazia treino de pernas. É isso. E mais longe, quando eu cheguei na faculdade, de novo, veio aquela coisa em mim que eu precisava de mudança, eu precisava de uma rotina estruturada, porque faculdade, ela demanda muito disciplina. E eu queria conseguir isso através do exercício físico, que era academia para mim. Então, eu tomei todo o meu medo e fui ativa. E desde aquele dia que eu tirei iniciativa, fui pra academia, tudo mudou. Eu realmente, desde quando eu nunca tive aquele dia que eu falava, eu não quero ir. Obviamente, quando a gente se sente cansada, ou cansada no sentido de realmente eu tô adoecendo. E nossa, daquele dia lá, eu criei disciplina nessa área. E tô muito contente nisso. E pra mim foi isso, pegar iniciativa daquilo que você acha que não sabe, mas realmente tendo estrutura, um plano, vai te conseguir até aquela rotina que você tanto sonha. Que é uma rotina constantemente, não aquela rotina que eu tinha alguns anos atrás, que eu ia, mas eu não tinha um plano. Isso que faz a diferença, quando a gente sabe mais ou menos qual é o objetivo e quando a gente não sabe. E agora eu vou contar para vocês o que fez a diferença no papel. Então, não é ir à academia e já achar, nossa, eu vou treinar 5 dias na semana, vou ter aquela dieta também de quem principalmente gosta muito de comer doce, comer pizza, tudo mais que não é bom para a saúde. E querer mudar isso do nada, fazer uma dieta super restrita e achar que vai conseguir. Você não vai conseguir.
isso que eu te falo. E muitas das vezes, né? Tem sempre pessoas que realmente conseguem, mas e muitas vezes, quando é um caso extremo de mudar de uma alimentação não saudável para uma alimentação saudável, isso precisa de tempo. Então, é sempre pensar em pequenos passos. E você sempre pensa no seu objetivo grande. Eu quero ir à academia, quero ter aquele físico, eu quero ser saudável. Mas aí você tem que ter passo a passo. E a primeira coisa, por exemplo, é eu vou 2 vezes na academia a semana. E muitos erros que as pessoas também fazem, principalmente na academia, é quando você acha, nossa, já do início eu tenho que pegar muito peso, eu tenho que mostrar pra todo mundo que eu tenho força. Não. Isso é o maior erro que você pode fazer, porque você pode se fazer mal e você não vai conseguir fazer os exercícios, porque você não tem a força, você precisa de força no braço, força nas pernas, para conseguir levantar esse peso. E no início você não vai ter essa força toda. E é muito importante você saber fazer os exercícios da forma correta. Isso vale muito mais do que ter força e levantar 100 quilos. Por isso, passo a passo você vai chegar lá. E confie no processo. Você não precisa sempre estar olhando para o seu objetivo final, porque você vai criando novos objetivos. É sempre de uma roda gigante que você sempre vai estar em cima, embaixo. E também uma outra coisa muito importante é que rotina não depende de motivação. Muito importante que também quando eu falei que eu faltava motivação, né? É porque ainda não tinha entendido a disciplina, que você também vai para certos lugares sem motivação, sem querer, estando muito cansado, você sempre vai ter a disciplina, não, isso me vai fazer bem no futuro, eu vou hoje, eu preciso melhorar, mesmo que só vai ser 1%, então, disciplina sobre motivação. E isso também fala na Bíblia, eu vou falar aqui um versículo, que é em Jó 14:19, que fala o seguinte: as águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra. E tu fazes perecer a esperança do homem. Que isso também fala sobre constância. Isso, independente do que você quer, onde você quer chegar, constância é muito mais importante do que todo dia querer fazer o melhor de você. Aparecer já vale ouro. Você vai chegar na academia, mas pode ser também em outro hábito que você quer mudar. Por exemplo, você quer ler mais. É muito mais valioso você ler uma página, ler uma parte do capítulo, do que você ler um capítulo todo, um capítulo bem longo, e no próximo dia você pensar, ai, não quero passar de novo quase 1 hora lendo. Não, é aos poucos que você vai conquistando sempre mais. No final, você vai ter um bom hábito mais valoroso. E pro final também, o maior erro em criar um hábito é querer perfeição do dia primeiro. Constância é muito mais valorosa do que ser perfeito. Que eu vou deixar isso claro, porque a gente aprende dos nossos erros, principalmente no início, e a gente não deve ter o foco só porque a gente errou, porque nos erros que a gente aprende isso é muito fatal. Eu lembro que para gravar esse vídeo eu queria acender a lâmpada, mas eu não sei, acho que quebrou. Vou ter que comprar uma nova ring light. E é isso, a gente vê o que eu aprendi com isso, é que é melhor a gente investir em algo que vai durar mais do que algo que a gente compra na Temu ou em esses online shops. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, comenta aí ideias para próximos vídeos ou também como que você tá
no seu processo da criar o seu hábito. Talvez você já esteja bem longe. E compartilhe esse vídeo com amigos, familiares. E muito obrigado por sua audiência e nos vemos em um outro vídeo.